Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma polêmica do Disputa Acirrada. Aqui você vai conhecer a verdade, para não ser mais um bobo alegre, a repetir pataquadas pensando que está abafando. Título Mundial do Palmeiras. É uma das questões mais complexas que a FIFA enfrentou para homologar o Palmeiras como o primeiro campeão intercontinental de clubes. O fato é, pessoal, que naquele tempo a FIFA tinha interesse de organizar um torneio de abrangência global, onde os maiores clubes, os países que participavam da Copa do Mundo de 1950 pudessem disputar para se conhecer o primeiro campeão mundial. Então ela organizou junto à CBD. Não foi ela que organizou, ela auxiliou a organização. Quem organizou tudo foi a CBD. Quem teve um interesse ávido por isso foi a CBD, devido à comoção da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1950, em perder para o Uruguai. Então, a CBD queria organizar um torneio mais rápido possível para elevar a moral do brasileiro. Era uma dessas intenções, mas também havia muita intenção da FIFA de organizar o primeiro torneio intercontinental, iria se descobrir o primeiro time campeão mundial de clubes para a época. Então houve um interesse mútuo. E por isso que na época foi chancelado pela FIFA. Só por que a FIFA está voltando atrás? Porque na época onde ela formulou toda a estrutura da disputa entre as chaves, alguns clubes dos países que disputaram a Copa do Mundo, das seleções que disputaram a Copa do Mundo de 1950, refugaram. Não vieram por motivos econômicos, por motivos logísticos, por motivos de não dar o devido prestígio a isso no momento, que tinha um calendário de disputa interna no país entre os clubes, não houve interesse, então foram várias as desculpas para se não ter realmente um representante da seleção que participou da Copa do Mundo de 1950. Até então a FIFA só tinha só poderia chamar os confederados, aqueles que eram todos afiliados à FIFA e participaram na Copa do Mundo de Seleções de 1950. Até aí, muito bacana. Por quê? Por causa da relevância do esporte. Então fica aquém aquele argumento que eu usei nos outros vídeos a respeito do que? A chamada dos clubes campeões intercontinentais de cada continente. Porque naquele tempo de 1951, o esporte era muito menos relevante para algumas nações do mundo, pessoal. Não tinha como você disputar com pessoas que, mesmo sendo chamadas, não tinham qualquer tipo de intimidade, né, de um mínimo de intimidade, mesmo não tendo assim uma representação comparada com os países europeus, né, com o eixo da Inglaterra ali, todos os países europeus, e o desenvolvimento do esporte aqui no continente sul-americano. Então era a mesma coisa que disputar com 11 pessoas que estão ali de forma aleatória, porque o esporte não era praticado de forma ávida. Não tinha uma capacidade de disputar com os que tinham mais capacidade realmente.
Por isso a escolha, a sábia escolha da FIFA de chamar os clubes de cada país que jogou a Copa do Mundo em 1950. Uma boa sacada. Alguns jornais da época, o Estado de São Paulo, acho que foi o único crítico voraz do torneio e da forma do torneio que foi disputado aqui no país. Porque a principal alegação foi em questão de não haver um torneio nacional para se conhecer o campeão nacional para disputar a Taça Rio de 1951. Houve a escolha de dois clubes de eixo, do São Paulo, serem campeões estaduais do eixo, a principal representação do futebol nacional na época. Coisa que naquele tempo os jornalistas críticos já não consideravam como sendo algo válido para se conhecer o verdadeiro campeão mundial de clubes. Se houvesse um prelúdio, uma preparação muito anterior a isso, um anúncio muito anterior a isso, talvez os países interessados realmente parassem seus campeonatos federais na época, estaduais na época, para tentar fazer, quer dizer, desculpe, eu errei, parassem os campeonatos estaduais na época para fazer um campeonato federal, um campeonato brasileiro, para se conhecer o verdadeiro campeão nacional para vir disputar o torneio de 1951. Aí seria algo mais válido. E a FIFA vendo esses nuances, essas questões de escala, acabou historicamente revogando o status de primeiro torneio mundial de clubes disputado em 1951. Porque poderia ser feito, só que foi mal planejado nessa questão. Nada contra o Palmeiras, inclusive a FIFA ela faz postagens a favor do Palmeiras, enaltece o Palmeiras como sendo o campeão de 51 da taça da Copa Rio, porque para a FIFA o torneio de 1951 é emblemático. Não é algo assim que, nossa, não tem valor nenhum, foi o primeiro experimento. Não, ele é emblemático. A instituição queria que fosse em 1951. Trazer mais alegria para o povo brasileiro e para as nações pelas questões da guerra, do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, como ela é uma instituição muito rígida, que preza pela melhor formulação, não havendo distinção, não havendo erros para prejudicar potenciais ganhadores ao troféu, ela acabou recuando por causa disso tudo que eu já falei para vocês, dos clubes que refugaram, não participaram, dos convidados que foram chamados, alguns não veio, substituídos por outros países. Tentaram a Argentina não participou da Copa de 1950, mas tentaram até chamar a Argentina, depois refugaram, ou seja, foi uma experiência conturbada, não foi totalmente organizado, plenamente pensado antes, não, ela foi feita na tentativa de se fazer algo para aquele tempo mesmo, naquela data mesmo. Eu, na minha opinião, considero o Palmeiras como sendo campeão mundial de clube naquele tempo. Porque os países que disputaram, principalmente os italianos, valorizaram demais a competição. E a Itália era uma potência na época. O futebol, uma das potências, Inglaterra, Itália, né? Aí teve a Áustria e tantos outros. Então, pessoal, é isso. Falando seriamente.
A musiquinha, o Palmeiras não tem mundial, continua? Continua por causa da falta de sensibilidade da FIFA em querer contornar essas falhas que teve o torneio, que eram não, na época não eram contornáveis. Não era contornável, não tinha outra solução. O anseio dela mesmo, da própria FIFA, e junto com a CBD, fez o que fez, o torneio, um belíssimo torneio, disputado na bola, ganhou na bola, tudo certinho, mas devido aos problemas de prévia organização, ela acabou refugando, dando mais voz para a razão do que para a emoção. Mas emocionalmente dizendo, o Palmeiras é o primeiro campeão mundial de clubes. Vai disputar outro torneio agora, em 22. Quem sabe não ganha o torneio. E aí pode se sagrar nos moldes, né? O último molde feito, né? Como o último campeão mundial de clubes, nesse formato que vem de 2000 até 2022. Beleza? Se você é um torcedor que gosta da informação verdadeira, seja bem-vindo a esse canal. Espalhe isso para outras pessoas saberem, porque você vai ter que ler muito texto para saber isso que eu te informei. Simplesmente li todo o artigo da Wikipédia, todo o artigo. Olha só o calhamaço de texto que nós temos aqui. Depois eu li sobre os antecedentes dos países, né, que eram afiliados à FIFA até 1951. Eu comecei a fazer outras pesquisas sobre a Confederação Asiática, sobre o Japão, se participou, não conseguiu participar da Copa do Mundo de 50. No continente asiático ele não foi chamado, né? Justamente pelos motivos já citados. Ele não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo, então ele não foi chamado. Aí eu pesquisei sobre a data de formação da Confederação Africana de Futebol, a Confederação Asiática de Futebol, da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe, a CONCACAF. Então, pessoal, o que eu estou falando para vocês aqui é baseado em estudo, é baseado em galhofa. Não é baseado em pessoas que fazem vídeos na internet para chamar a torcida para fazer a galhofa com a outra torcida. Isso aqui é sério. Pode fazer galhofa do Palmeiras não ter mundial? Pode. Isso daí é uma questão de torcedor para torcedor. Se a FIFA falou que o Palmeiras não tem mundial, então o Palmeiras não tem mundial. Fazer o quê? Mas emocionalmente falando, eu refugo o que a FIFA decidiu e atesto que o Palmeiras é o primeiro campeão mundial pelos fatos históricos. Ok? Um abraço a todos.